Salve, salve, simpatia, alfartano e alfartana, para você que tá aí ligadaço do outro lado da tela. Eu sou o professor Thiago Vidal e hoje eu vim bater um papo contigo sobre Lei 8.112. Nossa, professor, essa lei que não tem fim, que não acaba mais. São muitos artigos, muitas regras a serem decoradas. Calma, jovem mussarelo. Relaxa, porque agora você aprende. Se liga, eu vou fazer um recorte contigo em relação às responsabilidades, pelo menos dentro daquelas tratadas pela Lei 8.112. Então eu vou remeter você lá ao artigo 121. A gente vai pegar a Lei 8.112 e vai fazer a análise dos principais pontos em relação ao tópico responsabilidades do agente, do servidor público. E aí também eu dou uma comentadinha em relação ao artigo 127, pelo menos para você ter ideia, o panorama geral de quais serão as penalidades, as consequências jurídicas daquele servidor se ele andar por um caminho que não é o correto, né, professor? Acontece, deslize, acontece, irregularidades, enfim. A partir de um momento em que o agente público, ele é um ser humano, ele é passível de falhar, de erros. Então, obviamente, né, que existem situações e situações. Se porventura infringiu o dispositivo, os dispositivos, melhor dizendo, da 8.112, obviamente que o nosso legislador também teve que se preocupar com essa esfera, com essa temática, tá bom? Então é a partir lá do artigo 121, vem aqui comigo para o quadro, antes da gente fazer a análise do texto de lei, se liga, tá? A Lei 8.112, para você que estuda, né, principalmente para concursos do âmbito federal, a 8.112 é manual de cabeceira, tá bom? A Lei 8.112, que você bem sabe, estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos. No âmbito federal, ele também é muito replicado pelas legislações estaduais. Então, quando você estuda a 8.112, indiretamente você também já está se preparando para concursos de esfera estadual, esfera distrital ou esfera municipal, tá? Muito do seu teor foi replicado em legislações estaduais, em relação à legislação regionalizada, tá? Especificamente, como eu disse, eu vou fazer o recorte hoje, ó, em relação a essa temática aqui, ó, responsabilidades. Quando nós iniciamos a nossa jornada no estudo, na preparação para concurso público, é muito comum, né, professor? Surgirem dúvidas, situações que com o passar do tempo você vai falar, nossa, mas como é que eu não conseguia ver isso? Como é que eu não enxergava essa situação? É tão simples, né? Mas obviamente que para você chegar nesse nível, você tem que engatinhar, né? Você tem que formar uma base sólida de conhecimento para que aí você vá avançando nos seus estudos. Então, quando você assimila o conteúdo e você revisa ele, você vai falar, pô, é relativamente simples. Só que perceba, para muitos, ainda que já, certo modo, já são estudantes há um determinado tempo, né? Já tem certa casca adquirida aí, às vezes a teoria ela não consegue ser enxergada na prática. Então eu vou te dar muitos exemplos práticos para que você identifique. Quando o nosso estatuto trata de responsabilidade, por óbvio, professor, que ele tem que trazer implicações práticas. E olha só, quando a gente fala do tema responsabilidade, se liga, dentro das responsabilidades, você já deve ter percebido que essa palavra aí, ela está no plural. Meu Deus, professor, mas o agente público, ele só vai tomar pito, ele só vai tomar, né, as sanções da administração? Não. A partir do momento que você segue as regras do jogo, se você sabe quais são
as regras, fica muito mais fácil seguir. Só que, porventura, dentro do exercício das suas atividades, pode ser que você cometa uma infração. Dependendo da natureza dessa infração, surgem várias possibilidades para a administração pública. E é isso que você tem que saber identificar na hora da sua prova. Por quê, professor? Quando eu falo das responsabilidades, eu tenho dentro da Lei 8.112 a chamada responsabilidade administrativa. Essa aqui é a que faz mais sentido quando a gente começa a estudar. Pô, se eu estou estudando direito administrativo, é responsabilidade administrativa. Se o determinado agente público, no exercício das suas atividades, ele comete uma irregularidade, ou seja, ele afronta as regras do jogo, uma vez constatada a prática dessa infração funcional, uma vez apurada, constatada e julgada, ela vai ter que ser o quê? Aplicada uma sanção em relação a essa irregularidade. Quando eu falo da responsabilidade administrativa, é assim que a gente pensa. Se você faz parte da administração pública, seja seguindo o Estatuto 8.112, seja pelas regras, né, da CLT, enfim, você é um empregado público, você tem responsabilidade no campo administrativo. No exercício das suas funções, no exercício das suas atividades, cometida uma irregularidade, você vai ser responsabilizado administrativamente. Tá bom, professor? Beleza. Só que você falou que a expressão aí está no plural, significa que existem outras esferas de responsabilidade. Exatamente. Dentro das responsabilidades, eu ainda posso ter a responsabilidade no campo civil. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil ocorre nas situações em que o agente público, devido à sua conduta, gera dano a um terceiro. Nossa, professor, mas além de prejudicar a administração, descumprindo com as regras do jogo, por isso que ele vai sofrer responsabilidade administrativa, ele também pode ser responsabilizado perante o dano causado a terceiros. Exatamente essa ideia. A partir do momento em que a administração pública desempenha suas atividades, ela assume o risco de se causar um dano, ok? Esse dano seja indenizado. Ah, fechou, professor. Então eu também tenho a chamada responsabilidade na ordem civil, no campo civil. Para você que estuda direito administrativo, sabe, né? Nós temos uma aula, várias aulas, né? Um tópico, na verdade, que fala de responsabilidade civil do Estado. Tema sempre quente para a sua prova. Ah, mais ou menos a ideia da responsabilidade que a gente vai ver aqui. Só que essa responsabilidade é do agente público e não da administração. Fechou? E aí, para a gente fechar o nosso tripé em relação às responsabilidades tratadas pela 8.112, nós temos responsabilidade penal. Responsabilidade penal. Essa que, sem sombra de dúvidas, é a responsabilidade que acarreta as sanções de natureza mais grave em relação ao agente público. E não poderia ser diferente, né, professor? Se eu estou falando de responsabilidade penal, responsabilidade criminal, significa que houve a prática de uma infração penal, de crime ou de contravenção. E quando a gente fala de crime ou de contravenção, são as piores condutas consideradas dentro do nosso ordenamento jurídico. Então perceba você, meu querido aluno, que mediante uma ação ou omissão, pode um agente público ser responsabilizado em 3 esferas distintas, 3 esferas autônomas de responsabilidade.
O que é muito importante que você tenha na sua mente para a sua prova é que cada uma dessas esferas de responsabilidade são independentes entre si. Beleza, professor. A teoria é bonito, a teoria eu sei, decorei, sei de cabo a rabo. As responsabilidades que são tratadas na 8.112 estão inseridas entre os artigos 121 e 126A. Pouquinho, é pouca coisa, são poucos artigos, mas eu quero saber como que isso se aplica na prática. E é exatamente essa a ideia. A partir do momento que você consegue visualizar na prática, você assimila a teoria. Ah, beleza, professor. Então, se liga. Importantíssimo. Quando eu falo de responsabilidades, você tem que lembrar que é no plural. Por quê? Porque para a Lei 8.112, eu tenho 3 esferas distintas. Significa que são só essas, professor? São só essas esferas de responsabilidade do agente público? Não. A gente poderia aqui falar de responsabilidade tributária, responsabilidade por atos de improbidade administrativa, lei anticorrupção. Tem outras esferas que o agente também pode responder. Mas para a sua prova, estas 3 são as principais. Estas 3 são as fundamentais. Tá bom? Beleza? Vamos ver o que diz a Lei 8.112, lá no seu artigo 121. Se liga, ó. Exatamente o teor do artigo 121. Se liga na tela. O servidor responde, vamos ligar a canetinha aqui, ó. Aê, civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Como eu disse, existem várias situações do dia a dia, da praxis, dentro da administração pública, que às vezes você mesmo sem querer querendo, mesmo não agindo de forma dolosa, às vezes você também poderá ser responsabilizado de forma culposa. Então, às vezes, é uma falta de zelo, muito mais de conhecimento das regras do que propriamente a intenção de praticar atos ilícitos. Mas, de qualquer forma, como eu disse, o nosso legislador, quando ele pensa, quando ele idealiza o Estatuto dos Servidores, ele tem que trazer todas as situações possíveis de ocorrerem na prática, tá bom? Então se liga, tá? Essas responsabilidades, elas somente surgirão, a administração pública, ela só vai pensar em responsabilizar o agente público desde que ele pratique o quê? O exercício de forma irregular. Ou seja, se não respeitou as regras do jogo, as regras da 8.112, aí sim é possível a responsabilização. Tá bom? Muito importante aqui, ó, já vamos emendar o artigo 122 e eu vou para o quadro com você, tá? Ele fala lá, responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Então vem para o quadro comigo. Beleza, professor, eu já entendi que as responsabilidades elas podem se dar em 3 esferas diferentes, tá bom? Para que eu possa falar em responsabilidade, você precisa da prática de uma conduta, ok? Fácil, identificar uma conduta. O problema é que essa conduta, ela pode ser uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva. Omissiva. Pera lá, professor. O agente não fez nada. Fez nada. Como que ele vai ser responsabilizado? E aí você tem que voltar um pouquinho. Dentro do direito administrativo, lá quando nós estudamos poderes da administração, você deve se lembrar que os poderes, na verdade, são poderes, deveres. A partir de um momento que o Estado assume
a prática, o desempenho de determinadas atividades definidas pela nossa Constituição passa a ser uma obrigação do Estado em realizar essas atividades. É por isso que, mesmo diante do não fazer de condutas omissivas, é que é possível a responsabilização, tanto da administração quanto dos agentes públicos. O raciocínio aqui é o mesmo. Então, professor, se o agente público chegar lá na repartição, bater o ponto, né? Sentar lá atrás do computadorzinho, na cadeirinha dele, fizer nada, ficar lá no Zap o dia inteiro, né? Ele fica assistindo lá, né, vídeos, fica estudando para outra coisa, não faz nada. Dentro das atribuições do seu cargo, ele faz questão de não fazer nada. Vai poder sofrer responsabilidade? Por óbvio que sim, tá bom? Então se liga, porque na prova, a maioria das vezes a gente lembra, né, de situações comissivas, quando o agente público ele faz alguma coisa, mas o deixar de fazer também pode gerar responsabilidade. Quer ver só o exemplo? Bom, professor, tem um agente, determinado agente público, que tem funções administrativas, né? Ele tem que despachar, tem que dar andamento em processos lá da prefeitura, né? Ou despachar, sei lá, o cara é um agente administrativo que trabalha no IBAMA, né? Uma entidade federal. Vou colocar aqui a lei de âmbito federal. O cara tem que dar despacho e ele não faz, ele não despacha os processos administrativos, né? Licenciamento ambiental, concessão, autorização, enfim, ele não faz nada, professor. O cara vai poder ser responsabilizado? Sim. O chefe dele, que tem atribuições de fiscalização, vai lá, ó, tá fazendo nada? Não. Vamos abrir e instaurar uma sindicância aqui, ó, abrir um processo administrativo disciplinar para apurar o cometimento de irregularidade. Servidor público, agente público não fez nada, vai tomar o quê? Punição. Pode tomar advertência, suspensão, a depender da gravidade, até demissão. Quando o indivíduo, o agente público, não pratica um ato de ofício, que é uma obrigação dele, ele responde. Vai ser demitido? Vai. Se causou dano à administração pública ou a terceiros pela sua omissão, vai indenizar. Com a omissão dele lá, ele causou prejuízo de 1 milhão para o particular lá. Ele não despachou o processo. Vai tomar ação civil. E também pode sofrer uma ação penal. Beleza? Pode sofrer uma ação penal. Os crimes contra a administração pública, né? Tem lá vários tipos penais que responsabilizam o não fazer por parte do administrador público. Tá bom? Beleza? Prevaricação é o exemplo que se encaixa em relação a esse exemplo. Não fez o que deveria fazer. Responde criminalmente por isso? Responde. Perceba, tá? Essa responsabilização, essa conduta, ela pode ser tanto comissiva quanto omissiva. Ela pode ser uma conduta dolosa ou uma conduta culposa. Culposa. Obviamente que esse elemento subjetivo aqui, ele tem que ser apurado. Beleza? Tanto na responsabilidade administrativa, na civil, quanto principalmente na responsabilidade penal, quando eu falo em responsabilidade do agente, é uma responsabilidade subjetiva. Muito cuidado com isso em prova. Às vezes a gente confunde, ou às vezes a gente esquece, né, professor? É muito tópico, é muita matéria. Se liga só. Quando eu imputo a responsabilidade ao Estado, à administração pública, essa é uma responsabilidade, via de regra, objetiva. Eu só preciso demonstrar conduta, resultado e nexo causal. Só. Eu não discuto dolo ou culpa, professor. Não. Diferentemente em relação à responsabilidade do agente público. Esta sim, obrigatoriamente, deve apurar o elemento subjetivo, ok? Não há que se falar em responsabilidade do agente de forma objetiva, tá bom? Legal? Grava isso para sua prova.
além da conduta, professor, eu também preciso, né, ter como elemento para responsabilidade o resultado, esse resultado, obviamente, tem que acarretar um dano, né? É o resultado danoso. E entre conduta e resultado, eu tenho que ter o chamado nexo causal. Nexo causal. Fechou? Beleza? Ah, professor, mas tem só 3 elementos aí, isso é responsabilidade objetiva. Não, se liga, tá? E aqui eu vou destacar, ó, responsabilidade do agente é responsabilidade subjetiva. Tenho que analisar ou dolo ou culpa. Legal? Fechou, professor. É exatamente essa ideia que nós vimos aqui, ó, em relação ao artigo 122. Quer só conferir comigo? Ó, conduta é ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte, esse resulte, leia-se, é o nexo de causalidade entre o que? Prejuízo ao erário ou a terceiros. Isso aqui é o dano. Tranquilo? Então, cuidado. Muitas questões de prova, eles vão te contar historinha. Não vai falar, olha, essa é a conduta, gerou este resultado, existe liame, nexo de causalidade entre ambos. Não, ele te conta historinha, tá? O servidor público, na hora de despachar ali, não despachou o que tinha dever de ofício, não fez, ou fez de forma errada, concedeu uma licença porque ganhou propina, tá? Ele te conta a historinha, e aí dentro da história, dentro do caso hipotético, você tem que extrair essas informações, beleza? Teve conduta, seja omissiva ou comissiva. Essa conduta teve dolo ou culpa do agente? Opa, consegui identificar. O elemento subjetivo, perceba, o elemento subjetivo da conduta do agente, ele tem que estar estampado no enunciado. Não tem como você adivinhar o elemento subjetivo, se ele tinha intenção, se ele agiu de forma negligente, imprudente ou imperita, isso aí você não tem como entrar na cabeça do agente público. É por isso que o dolo ou a culpa, eles sempre estarão descritos no enunciado. É muito importante que você consiga identificá-los. Beleza? Se tem conduta, essa conduta gerou um resultado danoso, um resultado ilícito, tem nexo entre ambos, aí você pensa em responsabilidade. Tá bom? Legal? Avança comigo aqui, ó, nos parágrafos do 122. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem execução do débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, tá? Essa é a chamada teoria da dupla garantia. Como assim, professor, dupla garantia? Se liga só. Eu sou agente público. Estudei, ralei, passei no concurso que eu queria, né? E não sei por que cargas d'água, esqueci do estatuto da 8.112 e pratiquei lá uma infração. Beleza, pratiquei uma infração. Essa infração foi apurada, tá? O Estado foi causado um dano em relação à conduta que eu pratiquei, causou um dano. Desviei dinheiro da repartição. Não, professor, foi sem querer o dinheiro que era da repartição pública, colocaram na minha conta. Desviei dinheiro, beleza? De forma dolosa, tá? De forma proposital. Show de bola. Se eu sou um particular, eu vou cobrar conta de quem? O particular teve um prejuízo. Desviou dinheiro, causou prejuízo ao particular. Beleza. Eu vou cobrar da administração ou do agente público? O particular sempre cobra a administração. É a administração pública que, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º, responde de forma objetiva. Se o desempenho da atuação das atividades estatais, a atividade estatal foi desempenhada e gerando prejuízo a um particular, a um terceiro, o particular demanda contra a administração. Só que eu te pergunto, será que a firma vai segurar bronca? Será que é ela que vai causar, ela que vai segurar o prejuízo? Lógico que não. Ela pode até ser condenada a pagar a indenização para o terceiro.
Só que o que ela vai fazer? Uma vez resolvida a situação com o terceiro, que não tinha nada que ver, ela volta suas atenções ao agente público. Então, a chamada ação de regresso é quando a administração pública volta os seus olhares para o agente e busca responsabilizá-lo pelos danos que a administração teve que arcar perante terceiro. Tá bom? Então a ideia da dupla garantia em relação ao agente público é exatamente essa. Se o particular quiser cobrar um prejuízo que ele teve, ele cobra primeiro da administração pública. Beleza? Essa é a primeira garantia. Segunda garantia é que a administração pública, depois de ressarcido o prejuízo, aí ela vai ter que voltar as suas atenções à ação ou omissão do agente. E aí cabe à administração pública demonstrar o dolo ou a culpa desse agente. Ah, professor, então um elemento subjetivo. Quem tem esse abacaxi para descascar é a administração pública, ok? O elemento subjetivo, o dolo ou a culpa, quem tem que demonstrar é a administração para poder cobrar a conta do agente. Legal? É exatamente essa a ideia do parágrafo 2º. Volta para a tela aqui comigo, ó. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então não é porque o agente público morreu, né? Desviou 1 bilhão dos cofres da administração pública e depois morreu. Beleza? Cada um dos herdeiros, 2 herdeiros, 500 milha para cada um. Abriu lá o processo de inventário. Automaticamente, né, quando o cidadão brasileiro morre, automaticamente o seu patrimônio passa para os seus sucessores. O senhor não tem um puto no bolso, não passa nada, beleza? Mas tenho dívida, fiquei devendo 1 bilhão para os cofres da administração pública. Se eu morrer, automaticamente a dívida ela vai ser repassada aos herdeiros, né? Dessa grana aí, se eu desviei 1 bilhão, vou ter que devolver, uma hora alguém vai ter que devolver. A administração pública pode cobrar os sucessores? Pode, na medida da sua herança, na medida da quota parte. Então eu posso cobrar 500 milhões de um, 500 milhões de outro herdeiro. É assim que funciona. Eu não posso cobrar a dívida toda, tá, dos herdeiros. Legal? É nesse sentido aí o disposto no parágrafo 3º. Tá bom? Artigo 123, ó, diz lá, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Se liga só, volta aqui comigo para a tela. Você já sabe que as responsabilidades, de acordo com a Lei 8.112, elas podem ser tanto no campo administrativo, no campo civil, quanto no campo penal. Tá? Então, quando uma situação ela é muito grave, ela, dentro da nossa legislação, né, quando ela é considerada um crime ou uma contravenção, significa que nenhum outro ramo do direito dá uma resposta satisfatória à sociedade, né? Então, o Estado, como titular de direitos, de obrigações, ele também tem que zelar, por exemplo, pela segurança pública. Né? Ou você quer viver aí num ambiente de roubos, de latrocínio, de estupros? A ideia é que, dentro das funções desempenhadas pelo Estado, mesmo, né, tendo todas as suas obrigações, ele não vai conseguir evitar a prática de crimes. Tá? Então existem situações que são consideradas muito graves, ao ponto do Estado ter que punir criminalmente, penalmente, determinado indivíduo. Isso também acontece dentro da administração pública. A administração pública é um reflexo da nossa sociedade, perfeito? Então, na administração pública também existem, né, no plural, infrações gravíssimas, tá? Que só a responsabilidade administrativa, só a responsabilidade no campo civil não seriam satisfatórias.
não daria uma resposta satisfatória à população. É por isso que o nosso estatuto também prevê a possibilidade de responsabilidade criminal. Perceba, a responsabilidade criminal é a mais grave de todas, ok? Então, muito provavelmente, quando a gente fala em responsabilidade criminal, também vai haver responsabilidade administrativa e responsabilidade civil. Mas o raciocínio contrário não pode ser feito. Eu posso ter uma infração de natureza administrativa ou de natureza civil que não implique em responsabilidade criminal. São formas de responsabilizar o administrador de forma mais branda. Então perceba, a responsabilidade penal, ela existe, só que ela é a mais grave de todas. Legal? Então, normalmente, quando o agente público responde criminalmente, ele também vai responder nas outras esferas. Mas o contrário não se pode dizer. Ele pode tomar uma responsabilidade administrativa, ele pode tomar uma responsabilidade civil, beleza, sem que obrigatoriamente ele seja punido criminalmente. Legal? Lembre-se, dentro das esferas de responsabilidade, você tem que lembrar que elas são independentes. Independentes entre si. Isso significa o que na prática, professor? Eu posso ter um processo administrativo, um processo de indenização e um processo criminal, tramitando o quê? Concomitantemente. Em um eu estou apurando responsabilidade administrativa. O cara vai ser punido, né? Vai ser passível à punição de demissão. Tá? Eu posso demitir? Fiquei sabendo, eu que sou chefe, fiquei sabendo num dia que ele praticou. Bateu no coleguinha dentro da repartição lá, saiu no soco, saiu no braço. Um falou, vai Corinthians, outro vai Parmeira, e começaram a brigar lá. Tá? Pode ser admitido uma situação dessa dentro das atividades do dia a dia da administração? Não. Só que isso tem que ser apurado. Beleza, professor, foi instaurado um PAD, abriu um processo administrativo disciplinar para apurar. Serem feitas as oitivas, tinha testemunha para ser ouvida a vítima, para ser ouvido o agressor, tá bom? Tem contraditório, tem ampla defesa, beleza. O indivíduo agredido pode entrar com uma ação judicial de indenização de danos morais, por exemplo. Danos materiais, teve que ficar internado no hospital 32 dias, ficou lá, braço engessado, olho roxo, tá? E paralelamente, tendo ciência, né, o titular da ação penal, de regra o Ministério Público, tendo ciência dessa situação, o Ministério Público também pode ajuizar o quê? Uma ação de natureza criminal, tá bom? O que eu quero que você se lembre é que essas esferas, elas são independentes e autônomas entre si. Só que cuidado, cuidado. Por quê? E aqui eu vou fazer uma observação. Em relação à responsabilidade criminal, que é a mais grave de todas, existem duas situações que, uma vez decididas no âmbito penal, elas vão gerar reflexo, tanto na esfera de responsabilidade administrativa, quanto na esfera civil. Então, cuidado. Dentro dessas duas hipóteses, a decisão dentro da responsabilização penal do agente, ela vai gerar reflexo, tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil. Professor, que situações são essas? Se liga, quando eu tenho a chamada negativa de autoria, a negativa de autoria e na inexistência do fato, dentro dessas duas situações, são apenas duas situações que, se eu tenho lá no processo de natureza criminal, está correndo ação penal,
cara socou o outro lá, lesão corporal gravíssima. Socou o outro. Beleza? Se ele for absolvido pela justificativa, pelo argumento de negativa de autoria ou inexistência do fato, não teve a briga, ou se teve a briga, não foi ele que participou. Se isso ficar provado dentro do processo criminal, o que vai acontecer? Obrigatoriamente ele tem que ser absolvido, tanto na esfera civil quanto na esfera administrativa. Mas por que isso, professor? Percebam, no processo de natureza criminal que busca responsabilização criminal, a instrução desse processo, a riqueza de provas, ela é muito maior que em outros processos, tá bom? Se a gente está falando que a responsabilidade criminal é a mais grave de todas, o processo ele tem que ser o quê? Tem que trazer maiores elementos de prova para que você tenha certeza da aplicação de uma responsabilidade penal, tá bom? Então, se eu consigo provar no processo penal que não foi o agente público que praticou a conduta ou que inexistiu conduta, o fato que lhe foi imputado não existiu, obrigatoriamente eu absolvo ele, eu eximo-o de responsabilidade civil e de responsabilidade administrativa. Somente nessas duas hipóteses, professor. E aí eu já vou te cantar a bola. Como que aparece na hora da prova? Ele vai falar que o servidor vai contar toda a historinha, né? Vai falar no que tange a responsabilidade do agente público, julgue o item. Ele vai contar toda a historinha e ele vai falar lá que foi instaurado um processo administrativo, um PAD, foi instaurado uma ação de reparação de danos civil e uma ação criminal. E vai falar lá no final da história que lá na ação penal houve sentença absolutória por inexistência, insuficiência, melhor dizendo, de provas. Então o sujeito lá no processo criminal ele foi absolvido. Só que o motivo da sua absolvição não foi nem negativa de autoria, nem inexistência do fato. Foi insuficiência de provas. Você sabe que para responsabilização de natureza criminal, eu preciso ter uma certeza muito maior. O grau de certeza para uma sentença condenatória, ele tem que ser muito próximo do 100%. Perfeito? Qualquer margem de dúvidas no processo criminal, o que acontece? Absolve. Legal? Então, quando você tem um agente público absolvido lá na esfera criminal por insuficiência de provas, pode não ter prova para responsabilizar ele criminalmente, mas eu posso ter prova lá no processo administrativo, lá no processo de indenização. Sacou? Então, muito, mas muito cuidado com isso, tá? Em relação às esferas de responsabilidade, você lembra da regra, são independentes, são autônomas entre si. Só que nessas duas situações, você vai lembrar que a esfera criminal, a decisão de esfera criminal, comunica, ela gera reflexo nas outras esferas, tá? É o que a gente vai ver aqui logo na sequência, nos artigos 124 seguintes. Vem para a tela comigo. 124 diz: a responsabilidade civil administrativa resulta no ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de função ou cargo. Isso aqui já ficou claro, né? O tripé para responsabilização do agente é conduta, comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa, resultado ilícito e nexo de causalidade. Tá bom? E aí o artigo 125 fala, né, da questão das responsabilidades. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo o quê? Independentes entre si, tá bom? Diante de uma mesma situação, obviamente, né, a depender do grau de reprovabilidade da conduta, né, da gravidade da conduta praticada, você pode, de uma mesma conduta, de uma mesma situação prática,
responsabilizar o agente na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Tá bom? O cara pode ser condenado, professor, a pena de demissão, pode ser condenado à reparação, a pagar lá o tratamento de saúde do coleguinha da repartição e ainda pode ser condenado criminalmente. O cara vai tomar 3 condenações, 3 decisões punitivas pela prática da mesma conduta. É exatamente essa a ideia quando a gente fala em responsabilidades, no plural, dentro da 8.112. Tá bom? Legal? Vamos avançar aqui, ó. Feitas essas considerações, ainda no tema responsabilidade, nós temos que levar em consideração o artigo 126, tá? Que é justamente que trata daquelas 2 hipóteses que você não pode esquecer para sua prova. Ó. Responsabilidade administrativa será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria. Quando a gente fala de absolvição criminal, depois por curiosidade, né, você vai dar uma olhadinha lá, ó, nesse camarada aqui, artigo 386 do Código de Processo Penal, tá? No artigo 386 tem 7 incisos, tem 7 justificativas para o juiz de direito, quando ele julga um processo de natureza criminal, tem 7 justificativas para ele absolver o indivíduo, tá? Dentro dessas 7 hipóteses, é somente nessas 2, ó, quando eu conseguir, lá no processo criminal, demonstrar que o fato que está sendo imputado, ó, o agente público bateu no colega da repartição, esse fato foi inventado, não existiu. Né? Foram feitas as oitivas lá, processo administrativo, ouviram as testemunhas, que eram inimigas do agente público lá, deram um depoimento controverso, beleza? Mentiram lá no processo administrativo, mas no processo criminal não. Né? Viram que o negócio era mais embaixo na hora em que foram feitas as oitivas das testemunhas, fala, não, realmente não foi. Tiago, não praticou, não ocorreu essa situação, esse fato que foi imputado ao agente não aconteceu. Ou se aconteceu, não era o Tiago. Sei lá, era o irmão gêmeo do Tiago. Né? Ficou provado lá que não era o Tiago, não era o Tico, era o Teco, não era o Tício, era o Mévio. Beleza? Então, obrigatoriamente e dentro única e exclusivamente dessas 2 hipóteses. Aí sim, a sentença no processo criminal, ela vai gerar reflexo lá no processo administrativo e lá no processo de natureza civil. Tá bom? E aí o artigo 126A, que foi incluído aqui pela Lei de Acesso à Informação 12.527. Se liga na tela, ó. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado, civil, penal ou administrativamente, por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou de improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. A ideia do artigo 126A foi justamente não inibir o agente público de relatar o cometimento de infrações à autoridade competente. Tá? Seria ilógico, desarrazoado você coibir, né, não fomentar essa situação por parte da própria administração. Então, obviamente que dentro do desempenho das suas funções, se um subordinado percebe que o chefe, né, o seu superior hierárquico, está cometendo irregularidades, ele tem que ter mecanismos, né, tem que ter órgão de ouvidoria, corregedoria, para que ele possa fazer esse comunicado, né, reportar às autoridades competentes a prática de irregularidades. Tá? Seria até um contrassenso a administração pública evitar, né, querer colocar panos quentes no cometimento de irregularidades dentro dos seus próprios quadros. Fechou? Legal? E aí, óbvio, né, quando a gente fala em responsabilidades, se eu consigo demonstrar, né, uma vez apurada a responsabilidade de determinado servidor, eu tenho que ter uma aplicação, uma consequência jurídica, uma aplicação prática
da responsabilidade que foi apurada, né, mediante o processo. Sempre quando eu falo no cometimento de irregularidades e aplicação das chamadas sanções, penalidades, eu tenho que pensar em dois princípios: contraditório e ampla defesa, tá? É muito fácil julgar. Às vezes sai uma matéria na mídia, professor, um agente público, praticou corrupção, praticou um crime, né? Os mais abjetos normalmente ganham mais notoriedade. O sujeito era assistente social, cometeu abuso, né, sexual em relação às crianças que ele atendia. Então, dentro dessas situações que geram uma maior comoção, é muito fácil você querer apontar o dedo para o agente público sem o exercício do contraditório e sem o exercício da ampla defesa. Eu só falo em responsabilidade mediante a apuração, seja processo administrativo disciplinar, seja uma ação criminal, seja uma ação de ressarcimento de danos, eu preciso conferir contraditório e ampla defesa, tá bom? E dentro da esfera administrativa nós temos 6 formas de punição. Se eu conseguir apurar ao final desse processo processual administrativo, uma sindicância, né, um eventual cometimento de irregularidade, são 6 as penalidades trazidas pela 8.112. Está aqui, ó, tá? São penalidades disciplinares, ou seja, são penalidades responsabilidade administrativa. Beleza? Que é uma das formas, como nós vimos aqui ao longo do nosso bate-papo de hoje. E são 6, né? Ó, advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão ou função comissionada. Se liga, porque a depender da gravidade da infração disciplinar, eu tenho a pena correspondente, tá? É o artigo 132 seguintes, que tratam da aplicação das penalidades. A advertência que dá num grau de hierarquia é do mais leve para o mais grave. Juntando aqui nessas últimas hipóteses, cassação, destituição, né, elas têm o mesmo grau. Demissão também, né? Quem está na ativa vai ser demitido. Quem está na inatividade, aposentadoria, por exemplo, vai ter a sua aposentadoria cassada. É a pena mais grave dentro das penas disciplinares previstas pelo nosso Estatuto dos Servidores, tá? E quando você fala em aplicação de penalidade, de sanção, como eu disse, você tem que ligar a apuração do cometimento dessa irregularidade, a gravidade daquilo que foi praticado, cometido como irregularidade pelo servidor, para que você adeque, né? Chegue ali à pena correspondente. Beleza? Bacana! Então espero que você tenha relembrado, né, os principais tópicos. Quando a gente fala em responsabilidade, normalmente a gente lembra de responsabilidade civil do Estado. Mas lembre-se, né, o agente público, dentro da teoria da dupla garantia, ele também pode sofrer sanções, né? Isso decorre exatamente do exercício do poder disciplinar. Se a administração pública percebe que os seus praticam a irregularidade, por óbvio que ela não pode fazer vistas grossas, né? Colocar panos quentes, passar a mão na cabeça do servidor, tá bom? Tudo mediante apuração, tudo mediante o crivo do contraditório, da ampla defesa, para que o agente público também tenha mecanismos, né, de se defender e de refutar eventuais responsabilidades. Eu não posso negar que, na prática, às vezes por perseguição, né, às vezes o superior hierárquico não bate muito com o seu subordinado, ocorrem perseguições e você tem que lembrar, pô, se uma imputação, né, você é agente público, está sendo acusado da prática de irregularidade, obviamente que você tem que ter mecanismos para que você consiga afastar qualquer tipo de responsabilidade, seja administrativa, seja civil e principalmente criminal. Tá bom? Tenho certeza que se conhecendo a legislação, fica difícil praticar irregularidade. Né? Você conhece as regras do jogo, conhece a 8.112, não vai ter problema nenhum no desempenho das suas atividades, das suas funções. Tá bom? Beleza? Espero que você tenha curtido esse
bate-papo aí, volto, logo eu volto, tô de volta, para falar mais de 8.112, para falar de direito administrativo, né, de ética, enfim, tem muito tema aí bom e interessante que é objeto da sua prova. Espero que você tenha curtido, um grande abraço, até a próxima.